domingo nós iniciamos um assunto que ele é elementar, ele é a base da mensagem da nova aliança, do evangelho, que é a nova aliança, que é boas notícias. Nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a graça, a preciosa graça de Deus. A graça que nos foi dada como um presente. A graça de Deus é um presente, é um favor, é uma misericórdia, é um ato de benevolência, um ato de amor, de pura bondade de Deus para conosco. Domingo nós tivemos o início da ministração, onde nós aprendemos sobre a graça. E nós aprendemos que ela precisa ser entendida, compreendida e principalmente praticada. Então eu quero iniciar no livro de Atos, para nós aprendermos mais um pouquinho sobre o que é a graça, o que significa a graça, como eu vou entrar nesse lugar de praticar, né? Porque ela tem que ser entendida, vamos comigo? Entendida, compreendida, e essa nós vamos falar com bastante força, e praticada. Porque nós vamos buscando conhecimento, nós vamos entendendo, porém, nós paramos aqui na prática. E às vezes nós não conseguimos praticar da maneira que nós devemos. Então hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a graça. Atos 20, 32. Nosso Deus é perfeito, né? E Ele faz como Ele quer. Vamos lá. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que os pode edificar e dar a vocês herança entre todos os que são santificados. Aqui nós temos neste único versículo um padrão completo do significado da graça. Então, Paulo, quando ele diz aqui, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, do seu favor, da sua bondade, da sua benevolência, que os pode edificar e dar a vocês herança entre todos os que são santificados. Queridos, o evangelho de Jesus, ele é o evangelho da obediência. Quando nós entramos no assunto da graça, nós temos de um lado a lei e de outro a graça. E aí nós perguntamos, nós temos a lei ali na figuração do Antigo Testamento e nós temos a graça aqui, após Jesus, no Novo Testamento. E existem muitas discussões sobre lei, sobre graça, talvez vocês já viram algo nesse sentido por aí. Mas eu quero dizer para você que as duas levam para o mesmo caminho, para o caminho da obediência, para o caminho da santificação. São duas vertentes, são dois caminhos que não tem como nós sairmos deles, da obediência e da santificação. Por favor, abra lá, nós lemos no domingo, eu vou repetir aqui, porque ele fundamenta a ideia. Efésios 2, 1. Para nós entendermos um pouquinho, mais um pouco, né? Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. Estou na NTLH, tá? O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles, desobedientes.
e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Aleluia! Amém. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Mas nesse trecho que nós lemos aqui em Efésios, nós temos a presença dos desobedientes. Então, quando ele diz assim, nós estávamos mortos nos pecados, agíamos, nos comportávamos como desobedientes, mas Cristo nos tirou deste lugar. E pela graça de Deus nós somos salvos. E a partir de então, nós temos que caminhar em obediência. A chamada para obedecer a Deus é desde o início de tudo. Só que nós temos que entender uma coisa, queridos, que eu quero dar continuidade aqui. O pecado me tira do lugar da benevolência. O pecado me leva para longe da graça. A graça é um dom de Deus, é um presente de Deus, e domingo nós aprendemos que nós podemos desprezar esse presente. Talvez você já viveu uma experiência como essa, ouviu alguém fazer isso com algo que você entregou, que você com todo amor escolheu, de repente se sacrificou para comprar aquele presente e levar para alguém, e entregar, e chegar lá, essa pessoa pega o presente, desdenha do presente, nem se importa. Eu acho que se fosse, se você passou por isso, deve ter doído muito, porque você escolheu com todo amor e carinho. E nós aprendemos aqui domingo que a graça, por ser um presente, por ser um favor, é algo que nós sim podemos jogar fora. Quando nós entramos no caminho da desobediência, a Bíblia é clara em dizer: o que me separa do amor de Deus? O que me separa de Deus? O pecado. Então, nós temos a graça derramada, a graça liberada, a graça dada, o dom de Deus derramado para nós, esse acesso, essa porta de acesso. Mas as nossas transgressões nos afastam dessa porta de acesso para uma nova vida. Aqui nós vamos vendo na palavra do Senhor que antes de Jesus nós éramos escravos do pecado. Quando a gente olha para a palavra escravidão, nós entendemos o quê? Um governo, um jugo, não é? A escravidão antigamente, o escravo ele era um objeto, ele era um bem do seu senhor. Então o seu senhor é que mandava nele, se ele ia, se ele vinha, para onde que ele ia, até se ele comia ou não. Era assim que funcionava, ok? Então, antes de Cristo, nós éramos considerados como escravo do pecado, ou seja, éramos governados por Ele, pelo pecado. E aí é onde nós encontramos a diferença, já que na lei eu tenho que obedecer, e na graça eu também tenho que obedecer. Então o que tem de diferente de uma situação e para outra situação? E nós vamos aprendendo aqui mais um pouquinho, vamos chegar lá. Então, queridos, olha aqui, entenda algo. Sem compromisso com Jesus e com a sua palavra, não tem graça. É necessário que nós sejamos comprometidos, que nós tenhamos um compromisso com a palavra do Senhor. Graça sem compromisso não está dentro da realidade da palavra. Veja, nós estamos numa quarta profética, é um culto de ensino. E se você sair daqui
com esse entendimento, com o seu coração aberto para aprender sobre este assunto, você vai viver de uma maneira que você ainda não viveu. Você vai entrar num lugar que você ainda não entrou. E você vai receber bênçãos tamanhas que Jesus separou para você nas regiões celestiais. Elas são suas. Só que a graça é a porta de acesso. Para eu passar pela porta de acesso chamada graça, eu tenho que ter compromisso com a palavra de Deus. Amém? Aleluias. Aqui, em Atos 20, voltando lá pela NVI, diz aqui: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que os pode edificar, dar crescimento e dar a vocês herança. Então, queridos, veja, olha, dar herança entre todos os que são santificados. Olha aqui, ele promete herança. Quem aqui quer receber uma herança do Senhor que tem direito nas regiões celestiais? Amém? Aleluias. E aqui, quando ele diz que são santificados, ele traz para uma realidade do hoje. Não que foram, não que serão, que são hoje. Então, o que nós entendemos aqui? Que nós vamos caminhar, e nós vamos caminhar no rumo do acesso a essa herança, todos os dias, buscando nos santificar e obedecer a palavra, todos os dias. São santificados, hoje. Então, como que é, apóstolo? Então é hoje. Senhor, me guarda meu coração, guarda minha mente. Senhor, eu quero ser uma nova criatura todos os dias. Senhor, eu quero ter a sua mente, eu quero ter o seu caráter, hoje. Aí você vai orar, você vai buscar, você vai clamar, você vai se esforçar. Vence hoje, amanhã de novo. E assim todos os dias. E assim depois, e assim depois, e assim, até nos encontrarmos com o nosso Cristo. Aleluia! Então, nós estamos dentro de um evangelho da obediência. Apóstola, eu tenho aqui o tempo do Antigo Testamento onde fala da lei. Eu tenho aqui o Novo Testamento que fala da graça. Os dois falam de obediência. Não, Jesus, ele não veio e tirou os mandamentos fora. Ele falou: eu vim para que se cumpra a lei. Qual que é a diferença de um contra o outro? Qual que é a diferença? A diferença é que antes de Jesus, na nossa vida, da vinda de Cristo, nós não tínhamos capacidade de deixarmos de ser escravos do pecado. Nós não tínhamos capacidade de caminhar em santidade. Nós não tínhamos capacidade de obedecer a palavra. Não tínhamos. Agora, com a vinda de Jesus e com a graça derramada através dele para a humanidade, com o presente, com o dom de Deus entregue, nós somos capacitados, nós somos livres para dizer não ao pecado e andar em santidade, em buscar santificação, dia após dia, dia após dia, combatendo os maus pensamentos, modelando os comportamentos, mudando a maneira de se comportar, mudando a maneira de pensar, modelando-se através da palavra. A partir de agora, queridos, há esperança. A partir de agora você pode, você é capacitado, é uma graça que te fortalece para dizer não para aquilo que não condiz com a palavra e caminhar em santificação, porque nós entendemos aqui em Atos que nós temos uma herança, porém essa herança nós temos que caminhar em santificação. Ah, apóstola, mas e agora? Como que vai ser agora? Qual a diferença agora? Agora você é forte.
Agora você carrega o dom de Deus em você. Agora você tem o Espírito Santo, aquele que tem Jesus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e caminha na obediência da palavra, tem o Espírito Santo de Deus. E agora você é forte sim, para dizer não para o pecado, para buscar se santificar todos os dias. Agora você é capaz. A graça nos capacita a obedecer. Antes não éramos capazes, agora nós somos. Agora você é, querido. Agora você é capaz. Agora você é capaz de ser segundo a semelhança de Deus. Agora, a partir da graça, você tem acesso ao jardim. Você tem acesso aos benefícios da palavra e da vida com Deus, a partir da graça, queridos. A partir desse dom, desse presente, desse favor de Deus, você tem uma nova vida à sua espera. Você tem uma nova história à sua espera. Mas entende uma coisa. Essa graça, esse evangelho que ensina sobre a graça, nos ensina sobre obediência. Não tem como, é uma jornada junto, obediência e graça. Não, mas, apóstola, não é fácil obedecer, não. Tem coisa que eu ainda não entendi, tem coisa que eu ainda não compreendi, e aí eu não consigo obedecer desse nível aí, não. Queridos, é um processo. É um processo. Conforme o nível da sua fé, é o nível da sua obediência. E eu preciso te dizer isso. Eu creio em Deus. E até onde você obedece a Deus? E eu vou dizer uma coisa que pode parecer duro. Mas a Bíblia vem nos ensinar que os demônios também creem. Que o inimigo sabe quem é Deus. Crê nesse Deus. Mas eles são desobedientes. O nível da sua fé em Deus vai delimitar o nível da obediência nele. Vai delimitar o nível das suas ações segundo a palavra dele. O seu nível de fé vai dizer sobre o seu nível de obediência. O seu nível de obediência vai falar sobre o seu nível de fé. Só o que crê é obediente. E só é obediente o que crê. Caminha junto. Marca isso. Só o que crê é obediente. E só é obediente o que crê. Por favor, 1 Pedro 1:22, NVI. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Apóstola, como que eu vou buscar essa santificação para que eu possa receber a minha herança? Olha aqui, quem que purifica você? Quem que nos purifica? O que nos purifica? Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus. A obediência à palavra, o conhecimento da palavra e a obediência da palavra vai trazer santificação para a sua vida, vai trazer regeneração para a sua alma, vai ativar o seu espírito, vai te colocar numa jornada de fé, fundamentada na verdade, aonde você vai acessar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, todas as bênçãos que Ele tem liberado para a sua vida. Não tem como fugir. Obediência, purificaram sua vida pela obediência à verdade. Então a graça, a bondade, a benevolência, o dom, o presente de Deus, que te dá acesso, ele está conectado com a obediência à verdade, com a obediência à
palavra. E nos é exigido, a Bíblia vem dizer o quê? Aquele que se aproxima do Senhor se aproxima com fé. Então, o meu nível de obediência está conectado com o meu nível de fé. A Bíblia vem nos ensinar que a graça é recebida pela fé. Só que a minha fé anda lado a lado com a obediência à palavra, com a obediência aos princípios, com a obediência ao que a Bíblia nos ensina, ao que a palavra nos ensina, ao que Deus nos orienta através da sua palavra. Então, nós somos purificados pela obediência à palavra, pela verdade. Queridos, nós expressamos nossa fé como? Obedecendo. Nós expressamos a nossa fé em Deus obedecendo. Mas, apóstolo, essa mensagem da graça, ela é tão maravilhosa, ela é tão doce, ela é tão amável, ela é tudo isso mesmo, ela é maravilhosa, porque ela te liberta, porque ela te transporta de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade, de libertação. Ela te tira do lugar da escravidão e te coloca na posição de filho, de herdeiro, como está aqui em Atos. Ela é maravilhosa, mas nós precisamos ensinar a vocês, amados, que ela caminha junto, fé e obediência. Eu acesso a graça. São os dois caminhos, fé e obediência. Eu marquei aqui, toda e qualquer expressão de desobediência demonstram um nível de incredulidade. Talvez você ainda não parou para pensar sobre isso. Toda vez que eu não obedeço totalmente à palavra, eu demonstro para o Senhor um nível de incredulidade nele. Porque está claro aqui no texto que nós lemos, obediência à verdade, porque obedeceram à verdade. Todas as vezes que eu demonstrar, expressar desobediência, em alguma maneira eu não conseguir obedecer 100% aquilo que a palavra me ensina, me orienta, eu demonstro, porque são atos de fé, mas não é por obras, é por fé. Vamos chegar lá. Eu demonstro um nível de incredulidade. Eu não creio eu ainda não alcancei esse nível de fé. Talvez você já ouviu isso, ou até você já falou sobre isso. Eu não alcancei esse nível de fé. Sim, isso é verdade, isso é real. Mas, apóstola, eu ouvi que a fé não está conectada com o que faz, com obras. Está sim. Ela é morta? Tiago 2:21, por favor, na NVI. Então, as minhas ações, as minhas atitudes, o meu comportamento vai demonstrar o meu nível de fé e o meu nível de obediência à verdade. E conforme eu tenho um nível de fé e o nível de obediência, eu tenho o nível de acesso ao que a graça de Deus libera para a minha vida. Entende isso? Então, se eu tenho uma fé genuína, que obedece a tudo o que a palavra me orienta, eu também terei um acesso a tudo o que a graça libera para a minha vida. Amém? Entende isso? Tiago 2:21. Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, ou seja, o que eu falo e o que eu faço. Tá? Vamos lá. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Espera lá. Então, não são as obras que aperfeiçoam a fé? A fé, ela é aperfeiçoada, ela fica fortalecida, ela fica forte com
devido o comportamento que eu tenho diante da palavra, da obediência à palavra. E como que eu vou viver isso no meu dia a dia? Como que eu respondo às questões que vão me aparecendo no dia a dia? Eu vou fazer como nós aprendemos no início, debaixo de desobediência à palavra, ou eu vou tomar decisões, ter atitudes dentro da obediência à palavra? Como que eu vou reagir? Como que eu vou agir? Então a obra aperfeiçoa a minha fé. A obra fortalece a minha fé. E aí ele continua dizendo: cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, que não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez cair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Então, nós temos aqui a palavra nos ensinando que as minhas práticas caminharão junto com a minha fé. Então não é só o que eu falo, é o que eu faço diante do que me é proposto dia a dia. É como eu reajo, é do meu nível de obediência, é os passos que eu dou, as decisões que eu tomo, é que vai me dar acesso ao que a graça libera para a minha vida. E eu sei que você está aqui nessa noite porque você olhou para Jesus e viu nele uma luz para a sua vida. Você olhou para Jesus e viu em Cristo Jesus uma nova história escrita para você. Não é? Você olhou para Jesus e falou: não é Jesus, é só Jesus na causa. Na minha causa é só Jesus. Na minha também era, gente, só Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite e eu preciso te dizer que quanto mais você aprender da palavra, quanto mais você aprender da palavra, você aprenderá sobre Jesus. E quanto mais você obedecer a essa palavra, você vai acessando a graça de Deus na sua vida. A graça tem para a sua vida. Poxa, apóstolo, as coisas estão difíceis, está tudo fechado, não está bom o negócio não. Então para, ora, pensa nas suas ações, pensa no que você tem feito, pensa em como você tem conduzido a sua vida. Se você conduzir a sua vida, não, hoje não, vou de qualquer jeito, de qualquer maneira, você terá resultados de qualquer maneira e de qualquer jeito. Não tem como. Pensa nas decisões que você tem tomado dia a dia. Pensa, porque Paulo, o apóstolo da graça, é o mesmo apóstolo que vem dizer, por exemplo, em Colossenses: deixa a impureza sexual, deixa a mentira, deixa a ira, deixa as palavras feias da boca, que é uma outra palavra que uso que eu esqueci, mas é os palavrões. Deixa, muda o jeito. Antes éramos escravos do pecado, agora não, agora nós somos filhos da obediência. É isso, essa nova identidade que Deus tem para você. Aleluia, uma nova história, um novo nome. De escravo para filho, herdeiro, co-herdeiro. Esse mesmo Paulo que apresenta um evangelho que traz os que não faziam parte do povo de Deus, que traz eles para dentro da família de Deus, ou seja, acolhe a todos. É o mesmo que fala: olha, tudo bem, chegamos até aqui assim, agora a partir daqui, se você mentia, não minta mais. Se você caminhava na impureza sexual, conserte. Se você caminhava no adultério, para com isso. Se você era irado, nervoso, muda, ore pedindo transformação. Porque a partir de agora, nesse evangelho, segundo Jesus Cristo, nós somos herdeiros com Cristo. Não cabe mais esse tipo de comportamento.
tem que ser transformado. E esse mesmo Paulo, ele nos ensina, ele nos orienta que o Senhor, Ele tem para nós bênçãos extraordinárias. Hebreus 4,16. Aleluia. Esse mesmo Paulo, ele nos ensina, no Evangelho de Romanos, que antes nós éramos chamados filhos da desobediência. Hoje, nós somos os filhos da obediência. Você é capacitado a decidir todos os dias a ser um filho da obediência. A partir de agora, o Senhor, Ele olha para você e Ele fala: ali está um filho da obediência. Ali está um herdeiro meu. Agora, da maneira com que nós nos comportamos, vai demonstrar se eu tenho fé nisso, se eu creio nisso, se eu creio nessa palavra. Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, favor, misericórdia, benevolência, que nos ajude no momento da necessidade. Ei, tem uma porta aberta para a sua vida, aonde aquilo que você tem necessitado, aonde aquilo que você tem buscado, que você tem pedido, que você tem chorado, existe uma porta aberta para você acessar este lugar. E como que eu acesso, apóstolo? Pela fé. E como que eu aprendi aqui que essa fé, apóstolo? A fé que obedece aos princípios da palavra. Sim, existe uma herança para você, querido. Se você não crer nisso, você não vai acessar. A fé é o quanto eu creio. E eu só vou obedecer no nível que eu creio. Se eu estou crendo que vai ser minguado, que não vai acontecer, eu não vou dar passos, eu não vou ter obediência nesse nível. Você precisa aumentar o seu nível de fé, porque é pela fé que você vai acessar os benefícios da graça. É pela fé que você vai conquistar a sua salvação. Está aqui em Romanos, é pela fé. Mas saiba que essa fé, ela caminha junto com a obediência. Não tem como desvincular. Não, eu tenho fé em Deus, mas vai ter um mais aí. Vai ter um mais te atrapalhando prosperar. Vai ter um mais atrapalhando a sua família de ser restaurada. Vai ter um mais atrapalhando, um se atrapalhando da bênção te alcançar. Porque a Bíblia vem dizer que as bênçãos também nos alcançarão. Vai ter um mais. Sempre vai ter um mais. Sempre vai ter um muro. Sempre vai ter um empecilho. Sempre vai ter um impedimento. Eu vou dizer para você que esse impedimento é no nível da sua fé. Nós temos uma passagem onde Deus, Ele olha para tudo que Ele fez. Ele olha para o homem. E aí Ele diz assim, que humanidade é essa? E Ele tem o coração pesado, amargurado, porque Ele olha para o homem e Ele não gosta do que vê. E Ele diz assim: vou destruir o homem, e os animais, e as aves, e os répteis, e tudo o que eu fiz. Por conta do ser humano, Deus sentiu vontade de aniquilar tudo o que Ele havia construído. Mas Ele olha para um homem, eu vou dizer uma pessoa. Ele olha para uma pessoa, e é a primeira vez que nós temos a palavra graça na Bíblia. Ele olha para uma pessoa e fala: achei Noé. E Deus teve graça e viu Noé no meio dessa humanidade pecaminosa, no meio dessa destruição,
no meio de tanta impureza, tanta nojeira, tanta devassidão, eu achei um. E eu encontrei graça nele. É a primeira vez que a gente vê a palavra graça na Bíblia que eu vou iniciar o término. Já viram isso? Gênesis 6, 7, 9. Na RC, por favor. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque eu me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia, queridos. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha aqui. Aleluia. Não está perdido. Eu quero falar aqui com as mães que olham os pais para os seus filhos, talvez como Deus olhou para a geração e falou: não tem conserto não. Eu quero dizer para você que se Deus olhar para você e encontrar em você fé e obediência, Ele vai dar um jeito nessa história. Amém? Eu quero falar com os maridos, com as esposas. Apóstola, lá em casa está sem condição. Eu olho e vejo só destruição. Eu tenho vontade de abandonar tudo. Eu tenho vontade de sumir. Eu não sei se tem jeito para minha casa. Deus olhou assim para a humanidade. Mas Ele encontrou alguém que caminhava com Ele. Queridos, você está aqui nessa noite porque Deus te trouxe até aqui, para que você escutasse essa mensagem e entendesse que se você se estiver posicionado em fé, em obediência, ainda que seja só você, tem jeito lá para sua casa, tem jeito lá para sua família, tem jeito lá para sua empresa, tem jeito para o seu casamento, tem jeito para os teus filhos. Estudando sobre esse assunto, e aí me levou em Noé. A primeira vez que Deus falou de graça foi quando Deus olhou para a humanidade e falou: eu vou destruir, eu vou acabar com tudo. Talvez você já falou dessa maneira: eu vou embora, eu vou sumir, eu vou acabar com tudo, porque não tem jeito mais. Senhor, abre a terra, porque eu quero entrar, quer morrer. E aí nós tivemos a presença da graça. Gerou graça no coração de Deus. Por quê? Porque Ele achou um que andava com Ele, que obedecia a Ele, que tinha fé nele, que orientava a sua família, que tinha fé o suficiente para construir algo diante de algo que nunca tinha acontecido, que era a chuva. Não, eu achei isso aqui. Não tem jeito, tem. Ele vai ser capaz de por anos ser chamado de louco. Ele vai ser capaz de por anos ser agredido de alguma maneira com palavras. Ele vai ser capaz. Ele vai ser forte. Porque no meio dessa humanidade impura, eu achei um que tem o coração derramado na minha